E aí dava certa hora da noite e ninguém queria ficar perto, brincando de bola perto da igreja. Por quê? Barulho de corrente. A galera falava que Caraca. era muito barulho de corrente, corrente sendo arrastada e ranger de dente e choro. A gente tem aqui uma igreja, né, a igreja de Nossa Senhora do Desterro de 1628. Sim. Ela fica aqui no litoral aqui de Pedra de Guaratiba. Ela está num ponto, numa elevação bem interessante. Dali da igreja, né, dessa elevação que ela foi construída, você vê todo o manguezal, você vê a Restinga da Marambaia, você vê a reserva biológica de Guaratiba e você vê todo o fundo da Bahia, de modo que qualquer embarcação que naquela época entrasse para cá, da igreja você já estava sinalizando. Então ela Aham. está ali numa posição super estratégica. Tem uma lenda que corre, né, acerca da aparição de Nossa Senhora, está até sob investigação da Igreja Católica, naquela questão do pessoal lá da Itália que vai investigar se é verídico ou não. Essa lenda está sob investigação até hoje ainda para provar a veracidade dela. E aí, Daniel, essa igreja histórica, em volta a uma lenda, na beira do mar, em volta dessa igreja, cara, tem muita história. Que aí eu já ouvi não só de pescador, de moradores, cara. Moradores afirmando o que é mais comum. A maioria, isso aí desde criança eu ouvia. E aí dava certa hora da noite e ninguém queria ficar perto brincando de bola perto da igreja. Por quê? Barulho de corrente. A galera falava que Caraca. era muito barulho de corrente, corrente sendo arrastada e ranger de dente e choro. Era o que eu já ouvi acerca da Constituição. E não é difícil da gente entender, né, cara? A, Totalmente. a igreja foi construída ao sangue, suor e lágrimas, pô, dos negros Sim, é. escravizados. Ainda mais se Eles foi uma eram, igreja de 1600 e pouco. Nessa época o exato, escravo era tipo totalmente descartável, pô, era muito com maltratado. certeza, uma coisa horrível. Então, eu acredito muito nessa questão da energia residual. Por isso que eu te falei, eu não tenho muito estudo acerca, né, dessa parte mais espírita, mas, cara, eu acredito em tudo isso. Eu não Sim. acredito que seja mentira. Pode ter um Aham. exagero do pescador ou outro, pode ter, mas são Claro, muitos são os devidos acontecimentos. descontos são dados, mas Sim, o que as pessoas contam, né, a gente junta e tira a nossa própria conclusão. são Eu, muitos acontecimentos aqui em Guaratiba, cara. Muito, muito, muito. é, Né? você já soube de alguma casa assombrada assim tal que ficou conhecida na região e nunca ninguém Não conseguiu morar casa, lá? Ah, não casa. Castelo dos Guimarães, que fica aqui em Ilha de Guaratiba. Castelo dos Guimarães eu não conheço não, como é que é? Castelo. Pô, cara, é parada meio sinistra, que eu também não. Olha, eu teria medo de ir lá com você à noite, cara. Ele é aberto à visitação? Cara, ele não é aberto à visitação, ele tá meio largado lá, a gente tem que fazer uma trilha, subir o morro e ir numa construção que foi daquela época colonial e o proprietário lá era uma pessoa que não era muito boa não, cara. Por isso que eu acredito que realmente o local tenha essa energia pesada e vários acontecimentos. Sim. Esqueci o nome do proprietário, mas o sobrenome era Guimarães, por isso que ficou conhecido como Castelo Guimarães. E ele era muito conhecido por maltratar demais, a mão de obra escrava dele, né? Dos negros escravizados. Ele era um cara que tratava muito mal de mulheres, enfim. Então existe a lenda do jambeiro que a partir de determinada hora você passa, ele está caído no meio do caminho. No dia seguinte a árvore está de pé. E tem um senhor que anda, né, nessas terras e ele inclusive vai atrás. Disseram que era o capataz dele que mais matava Sim. os negros escravizados, que até hoje está lá com gritos, correndo atrás. Então a galera tem muito medo. Vale a pena você querer também dar uma investigada. Sim, Eu sim, posso é. indicar um amigo meu que é professor e morador de Ilha de Guaratiba para falar, porque o Castelo de Guimarães já fica bem pertinho de onde ele mora. Mas Perfeito. é um ponto aqui de Guaratiba que eu tenho medo, cara. Diferente do Manguezal. Eu não tenho medo de ir lá com você no Manguezal. Pô, cara, vamos lá à noite. Vambora. Eu não tenho medo. Tenho Sim. respeito. Castelo Aham. de Guimarães é algo que eu tenho medo. E um outro ponto aqui também, não é Guaratiba, mas é exatamente aqui do lado, Daniel, bem pertinho da gente, pô, é a Ilha dos Marinheiros, cara, ali em Sepetiba. É Ali, mesmo? O que, que tem de história maneira ali? cara, meu irmão, ali tem uma energia sobrenatural, só que é uma energia muito triste, cara. É lamento. Meu pai, no dia que teve lá com a gente, meu pai viu, com minha irmã, alguns rostos, meu pai tirou foto, né? E ele mostrava toda essa energia residual do que aconteceu ali. Houve um massacre, né, cara? Em 1891, naquela época, aquela transição, expulsando a família real e a Primeira República. E aí, pelo, né, o que eu pesquisei, veio uma embarcação de Santa Catarina com 21 marinheiros, que era a favor da família imperial, a favor do império. Sim. Chegaram aqui na região aqui, essa região da Baía de Sepetiba ano passado, ela já foi muito mais importante do que é hoje.
Sim. né? Vale a pena destacar isso, né? Que apesar de hoje em dia a cidade do Rio não dar tanta importância para a Baía de Sepetiba, essa aqui já foi uma região de ouro, uma região de piratas, de corsário. Aqui tinha um Totalmente. forte, 3 fortes ali, Sim. em Não, Sepetiba. deve ter muito ouro aí enterrado, cara. Pô, cara, com certeza. Então, assim, era uma região de notória importância. E aí, essa embarcação que veio do sul, né, a Pró-Império, quando chegou aqui, cara, os militares do Exército da Pró-República estavam aqui. E aí houve um general muito cruel, por sua vez, que pegou esses 21 rebelados, tem termo correto, né? Quem fala, quem trata sobre isso de uma maneira magnífica é o pessoal, a galera do Ecomuseu de Sepetiba. E até então, antes da pandemia, era assim, todo primeiro domingo do mês, eles fazem um passeio a partir da praça Oscar Rossi, né, o Coreto de Sepetiba, e aí você vai, é gratuito, você vai com eles, você faz a caminhada, eles te contam a história. Cara, muito bacana, vale muito a pena conferir com a galera do Ecomuseu de Sepetiba. E eles contam, relatam essa história e algumas particularidades mais. Mas, enfim, o general foi, pegou esses 21 marinheiros, de via de regra, a maioria eram jovens, entre 18 até menores de idade, e fuzilou os caras. Ali mesmo nessa Caraca. ilha. Né, aqui, do lado dessa ilha tem um cais imperial, que está lá até hoje. Eu brinco com meus Sim, alunos, né? sim, eu tô É ligado um nesse caso aí. um cais onde as principais personalidades da época imperial, do segundo reinado, passaram, as personalidades dos livros de história passaram ali naquele cais que hoje em dia está abandonado. Sim, é. Eu acho, Tem só é as muito pedras triste, ali, né? só as pedras e cada vez mais se deteriorando. Aquilo ali era para estar revitalizado, enfim, né? E aí, próximo a esse cais tem a Ilha da Pescaria, que virou a Ilha do Marinheiro. E aí, nesse local, 21 foram fuzilados, sendo que alguns foram fuzilados aos gritos de mãe, mãe, socorro, socorro, e a galera fuzilou os 21 os rebelados. Então, assim, essa Ilha da Pescaria é uma outra região aqui, é um outro ponto daqui de Guaratiba, de Sepetiba, que é praticamente o mesmo bioma, né? Mesmo ecossistema, que a gente percebe muitas histórias, muitas assombrações sobrenaturais, mas a gente entende o contexto, né, Daniel? Todo esse Pois é. contexto. O teu pai falou que seu pai era sensitivo. O que ele relatou? Cara, ele sentiu o choro de alguns, tristeza, rangido, desespero, ele sentia isso tudo, né? Ele sentia e ele via alguns espíritos. Eu não consigo ver, eu sinto, eu acredito até que eu deva ter herdado isso dele. Eu Sim. sinto, dependendo do Isso, local. vocês de barco, assim, tal, passando em frente à Ilha dos Marinheiros e sentiram? Ou vocês estavam Não, não, atracados lá? a gente cortou para tirar foto. Isso foi em 2014. Ele falou: meu filho, vamos ali tirar umas fotos, vamos conhecer, vamos andar um pouquinho mais. E aí, nesse dia, ele. Caramba, meu filho, meu Deus, ele chegou até a chorar, porque ele sentia realmente o que aconteceu. E Sim. ele falou: muitos deles estão aqui, meu filho, eles não foram embora, não, estão aqui ainda. Eu falei: pô, É. pai, caramba, ele meu filho, é muito triste. Então, Muito ele tinha doido, né? essa percepção, e muitas das histórias que ocorrem ali no entorno, das marisqueiras, as mulheres que iam recolher catamarisco e depois começavam a ouvir choro, eu acredito, Daniel, porque isso tudo aconteceu, cara. Isso foi um período da nossa história, né? E por força, né, de forças obscuras não querem que a gente saiba, né? A questão do apagamento histórico, tudo que a gente teve, enfim. Mas são histórias verídicas que aconteceram aqui nessa região. Então, Cara, eu você tô muito passa lá, tentado a gente pegar um barco e ir dar esse rolê todo aí. pô, cara, ali é uma parada mais pesada que a gente fica com tristeza, né? Do que Imagino. aconteceu, né? É. Então, Queria levar algum médium ali pra ver. pô, cara. Ó, a mesma energia, não sei se, né, se adianta o que eu vou falar, a mesma energia que meu pai sentiu na ilha, né, da pescaria, na ilha do Marinheiro, ali em Sepetiba, foi a energia que ele sentia quando meu pai ia ao Lazareto, lá em Ilha Grande, na Praia Preta. Meu pai ficava, Lazareto era onde isso ali, tem. Ah. onde fazia quarentena lá na Ilha Grande. Ah, Né? tá. Tem o Abraão, aí tem a Praia Preta, que era a antiga fazenda do holandês. Inclusive, Dom Pedro ficava muito lá ia visitar na Ilha Grande. Foi o último ponto do Brasil antes do exílio. Ele ficou na Ilha Grande depois que foi exilado. E ali tinha o Lazareto, que era o local de quarentena. Sim. Aí você imagina, né? Quantas pessoas vindo junto com a família, aí, pô, tem que ficar, tua família vai embora, você fica lá, e muitos não voltaram. Então teve tem muita energia lá ainda. E toda vez que a gente passava lá ao Lazareto, meu pai sempre ligava: pô, quero vir aqui um dia de noite, você vem comigo? Não, pai, não vou não, pô, fazer o que lá, pô? De dia Pois você é. já vê isso tudo, imagina de noite, Muito né? louco, muito Então louco. é a mesma energia que ele sentia aqui em Sepetiba, nessa parte ali da Ilha dos Marinheiros, cara. É a mesma coisa.
Roll 'em. Action.